Olá, pessoal. A gente inicia agora uma nova fase da nossa disciplina. Como eu expliquei para vocês nas primeiras aulas, o nosso ementário ele estava dividido entre a questão dos direitos humanos, a questão histórica da construção dos direitos humanos, os direitos humanos e suas aplicações às relações étnico-raciais, e lá no finalzinho da disciplina, uma discussão com relação à questão antropológica, porque é justamente esse encontro entre os direitos humanos e a diversidade cultural no Brasil. Então, muitas das violações dos direitos humanos no Brasil ocorrem justamente contra grupos, segmentos sociais, segmentos culturais diferenciados na sociedade brasileira que participaram do processo de colonização numa situação de subalternização, de inferiorização. Quais são esses grupos? Os povos indígenas, as centenas de povos indígenas que nós temos no Brasil, certo? E os povos os afrodescendentes, aquelas pessoas que têm descendência africana, sejam eles os negros mais integrados à nossa sociedade ou as comunidades quilombolas. Então, essas violações de direitos humanos contra esses grupos são o que mais nos interessa nessa disciplina. Então, eu trouxe essa discussão antropológica mais para o início da disciplina, para a gente fixar os conceitos da antropologia que a gente vai precisar bastante durante todas as outras discussões que a gente vai travar. Então, só para fazer um resumo geral do que a gente discutiu, a gente falou da primeira até uma das últimas aulas sobre o conceito de cultura, sobre padrões culturais, sobre etnocentrismo e relativismo cultural. Então, o conceito de cultura é um conceito muito caro à antropologia, muito importante para a antropologia. Inclusive, é o conceito mais importante da antropologia. Por quê? Porque a antropologia é a ciência que estuda a diversidade cultural, é a ciência que estuda as culturas. Até então, até o surgimento da antropologia, ela não tinha uma clareza com relação ao conceito de cultura, mas hoje a antropologia utiliza o conceito de cultura para se referir a toda maneira de pensar, de se comportar, de tudo aquilo que é construído pela humanidade, a educação, os artefatos materiais, a arquitetura, as construções históricas, a nossa alimentação, a nossa nutrição, as festas que nós fazemos, as manifestações artísticas, culturais, certo? Tudo isso para a antropologia é cultura, ou seja, tudo aquilo que o ser humano manifesta socialmente acaba sendo cultura, certo? E aí, para a gente entender como a antropologia lida com a diversidade cultural, é preciso que a gente entenda também alguns conceitos que são conceitos importantíssimos para a antropologia, que a gente acabou até vendo nas nossas aulas, como os conceitos de etnocentrismo e relativismo cultural. A gente sabe que o encontro da humanidade, principalmente o encontro entre culturas muito diferentes, ele é sempre marcado por estranhamentos, por preconceitos, por racismos, por visões de mundo diferenciadas que acabam não se respeitando. Então, o processo de colonização no Brasil, inclusive, ele foi construído dessa forma. Os europeus que vieram ocupar, catequizar, cristianizar, colonizar e extrair as riquezas que extraiu do Brasil, acabaram fazendo isso de forma que não conseguiu respeitar a diversidade já existente no nosso país. Quando eles chegaram, na verdade, não se pode falar nem em descobrimento, porque aqui não tinha nada a ser descoberto. Na verdade, foi um encontro, certo? E visto pela visão dos povos indígenas, pode ser visto até como um desencontro, pela forma como esses povos acabaram sendo colonizados. Então, não havia nada a ser descoberto aqui, certo? O que houve foi esse encontro, que pode ser visto também pela perspectiva do desencontro por conta da violência com que esse encontro aconteceu,
certo? E aí o que é que vai acontecer? Existiam aqui centenas ou milhares de povos indígenas, existiam aqui para mais de 5 milhões de indígenas, existiam aqui milhares de línguas indígenas, de organizações sociais, de organizações políticas dos povos indígenas que eram diferentes, certo? Então, toda essa diversidade, essa maneira de ver o mundo, de se comportar, de se alimentar, de acreditar em Deus ou em deuses, de fazer suas festas, de cultuar os seus mortos, certo? Tudo isso era muito peculiar de cada povo, e os europeus vêm trazendo uma visão cristã de ver o mundo. E o que é que vai acontecer aí? Vai acontecer justamente um desencontro entre essas visões de mundo, porque simplesmente os europeus não conseguiram enxergar de forma positiva as organizações socioculturais, políticas e econômicas desses povos, e começaram a colonizar de forma muito preconceituosa, negando tudo que era dos povos indígenas, certo? E impondo como superiores às visões de mundo dos europeus. Isso vai se chamar etnocentrismo, certo? O etnocentrismo é justamente essa forma em que uma determinada sociedade, uma determinada cultura se coloca como centro de tudo, certo? Se coloca como centro, coloca os seus valores como centro de tudo e passa a julgar os outros a partir desses valores. É por isso e por conta da educação que nós recebemos também, que é muito etnocêntrica, é muito eurocêntrica, que a gente vê os povos indígenas como atrasados, como primitivos, como selvagens, como violentos, certo? Por quê? Porque nós fomos moldados, a nossa visão de mundo, a nossa educação nos moldou para ver isso. Nós somos moldados para ver o outro pela perspectiva do atraso e para ver as nossas sociedades pela perspectiva da civilização. Inclusive, nós nem acreditamos na civilização desses povos. Nós achamos que nós somos civilizados e que eles são atrasados. Então, tudo isso aconteceu por conta dessa visão etnocêntrica, dessa visão que não consegue contemplar a diversidade no mais, certo? Não consegue contemplar a diversidade, mas só consegue ver um ponto de vista como o ponto de vista superior a todos os outros. A antropologia cria, principalmente já no século XX, o conceito de relativismo cultural, justamente para que a humanidade passe a conseguir dialogar, para que a humanidade passe a conseguir respeitar a diversidade, respeitar o outro, para que a humanidade comece a vivenciar um momento não de degradação do homem pelo homem, de uma cultura por outra, mas que a sociedade passe a vivenciar um momento em que as pessoas consigam, mesmo com suas diferenças culturais, dialogarem de forma pacífica e harmônica. Então, o conceito de relativismo cultural é justamente nesse sentido de ver os valores do outro e os meus valores como relativos, ou seja, nem eu sou melhor do que ele e nem ele é melhor do que eu. Cada cultura tem o seu valor e tem o seu significado para quem vivencia nela. E aí o conceito de relativismo cultural ele vai ser fundamental para que possamos entender a questão dos direitos humanos. Por quê? Porque nós só vamos respeitar os direitos humanos, só vamos respeitar o direito do outro a partir do momento em que nós conseguirmos enxergar o outro valorizando. Jamais vamos conseguir respeitar os direitos humanos se nós não conseguimos respeitar o outro em sua individualidade, em sua particularidade, certo? Então, a gente vai começar a discutir justamente essa questão dos direitos humanos hoje, tentando perceber, certo? O que a gente já vem fazendo desde a aula passada. O que são os direitos humanos?
por que eles surgiram, certo? O que aconteceu de tão fundamental na humanidade para que a gente tenha que criar uma declaração que diga que todos os seres humanos são iguais, para que a gente precise criar uma declaração que vai nos possibilitar oferecer direitos a todos aqueles indivíduos sem discriminação de cor, de raça, de gênero, de religião, de cultura, certo? De visão de mundo. Então, que o porquê surgiram, certo? Os direitos humanos, certo? Então é o seguinte, na aula anterior, na última aula, vocês assistiram um documentário que falava sobre a Revolução Francesa. As violações de direitos humanos, logicamente, não surgiram na Revolução Francesa, certo? A humanidade sempre usou essa perspectiva de etnocentrismo em que um grupo de indivíduos, ou um indivíduo, ou um ditador, certo? Ou um déspota, ele sempre tentou se impor aos outros, legando os outros a situação de subalternidade e considerando a sua situação de superioridade. Então, lógico que as violações de direitos humanos sempre aconteceram, inclusive a Revolução Francesa só vai se dar em 1789, mas nesse contexto aí, 1500, o Brasil é descoberto, entre aspas, os indígenas começam a ser escravizados. Décadas depois, escravos negros, na verdade, negros africanos, são presos na África e transportados na situação de escravos e escravizados no Brasil por mais de 300 anos, sem direito à educação, sem direito a professar a sua fé, certo? Sem direito a falar a sua língua, sem direito, inclusive, muitas vezes a viver com a sua família, porque muitas vezes essas famílias que eram trazidas da África para cá, o pai ficava no Rio de Janeiro, a mãe ia para a Bahia, o filho ia para o Maranhão, então a própria família era toda desestruturada. Tudo isso, além dos açoites, dos assassinatos dos negros, do trabalho forçado, da falta do direito à alimentação adequada, ao pagamento pelo seu trabalho, tudo isso já era violação dos direitos humanos. Mas por que a Revolução Francesa vai ser tão importante para a Declaração dos Direitos Humanos? Primeiro, o contexto da Revolução Francesa, vocês puderam ver. A França, de 1789, era um país extremamente desigual, governado por uma monarquia absolutista, ou seja, somente o rei era detentor de todos os poderes, certo? Uma monarquia absolutista, totalmente aristocrática e desigual. A maior parte da população vivia na pobreza, certo? Enquanto que um grupo muito seleto da monarquia e do alto clero na França vivia do luxo, da ostentação, dos banquetes. A população pobre vivia para pagar impostos para sustentar toda essa riqueza da aristocracia, certo? E do clero. O que é que vai acontecer aí? No que vai resultar isso? Uma insatisfação popular muito grande, as pessoas totalmente insatisfeitas com essa situação, e uma revolução que, como vocês puderam ver, ela foi extremamente violenta, certo? A revolução ela é marcada muitas vezes pelo terror. Muitas pessoas costumam ver a Revolução Francesa só pela perspectiva do terror, mas ela não pode ser considerada só uma revolução marcada por essa perspectiva. Por quê? Porque a Revolução Francesa ela trouxe uma série de transformações para a França. Primeiro, que esse terror conseguiu derrubar a monarquia absolutista e implantar uma república, certo? Essa revolução conseguiu fazer com que outros segmentos sociais passassem a ser representados na Assembleia. E, sobretudo, essa revolução consegue fazer aquilo que vai ser justamente a ponte que nós vamos fazer aqui
entre a Revolução Francesa e a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas de 1948. O que é essa ponte? É justamente a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, certo? Que passou praticamente 10 anos, certo? Em discussão na França, e aí em 26 de agosto de 1789, essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela acaba sendo efetivada na França. O que é que essa declaração diz? Que todos os homens nascem livres e iguais em direitos, certo? Importante por quê? Porque passou a estender os direitos a uma camada muito maior da população, porque só era ser dotado de direito naquele momento, basicamente, a aristocracia francesa, a nobreza e o clero, certo? Só que uma coisa que os alerta, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão era literalmente a Declaração dos Direitos do homem sexo masculino e do cidadão do sexo masculino. Então, até esse momento, certo? Em que a humanidade, a França vai declarar os direitos do homem, só era considerado homem cidadão, os homens sexo masculino. As mulheres eram excluídas dessa declaração, certo? As mulheres acabaram não adquirindo naquele momento os mesmos direitos dos homens, ao ponto de que algumas teóricas, certo? Algumas lideranças femininas daquele momento puxarem a discussão sobre a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, certo? Justamente porque essas mulheres lutavam pela igualdade dos direitos. Inclusive, quem conhece um pouco da história do feminismo no mundo, essas mulheres feministas da década de 60 no Brasil, que foram as que impulsionaram o feminismo, elas consideram como precursoras do feminismo justamente as mulheres que lutaram na Revolução Francesa, já discutindo, certo? Já discutindo os direitos das mulheres, certo? Então, apesar de haver esse grande avanço no direito de se ter direito a partir da Revolução Francesa, porque aí passa a ser considerado como um ser dotado de direito não somente a elite francesa, certo? Mas aí todo homem, certo? Homem do sexo masculino praticamente começa a ser considerado dotado de direito, mas as mulheres excluídas desse processo. Então, essa declaração, apesar de todos os problemas que eu estou lhes relatando, ela vai ser fundamental para ela inspirar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a ONU vai criar em 1948, a partir da Segunda Guerra Mundial, certo? Então é o seguinte, ela é tão importante que aqui eu trouxe um comparativo para vocês, observem esse comparativo que eu trago para vocês, entre o primeiro artigo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e o primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948. No artigo de 1789, na Declaração dos Direitos do Homem, o que é que diz? Primeiro artigo: os homens nascem livres e permanecem livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum. Então, esse artigo diz que todos os homens nascem livres e iguais. Olha o que diz a Declaração de 1948. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. É lógico que a Declaração de 48 ela vai muito além. Primeiro, que em 1948 já se está falando de homem,
no sentido de humanidade e não no sentido de homem do sexo masculino. Então, na de 48, quando se fala que todos os homens nascem livres e iguais, não se está falando somente de homens, somente do sexo masculino, está se falando aqui de toda a humanidade, homens e mulheres, certo? Nascem livres e iguais, mas aí eles são semelhantes, muito semelhantes na sua escrita. A declaração de 48 aproveitou o texto da declaração de 79, de tão vanguardista que essa declaração de 79 passou a ser, certo? Então, uma outra coisa com relação a essa declaração é que ela está muito relacionada à questão da igualdade, liberdade e fraternidade, que vão ser, certo, os pontos cruciais da Revolução Francesa. Quando é declarada a Revolução Francesa, os ideais da Revolução Francesa vão ser igualdade, liberdade e fraternidade, certo? E principalmente a igualdade dominando como dos três o mais importante desses valores. Por quê? Porque a gente percebe que na própria Revolução Francesa, certo? Na própria Revolução Francesa, em alguns momentos a revolução ela é tão violenta que o indivíduo ele perde a sua liberdade, certo? Mas o direito à igualdade, no sentido de que é uma luta para ter direitos, ela continua sendo mantida. Então a Declaração Universal dos Direitos Humanos, dos direitos do homem e do cidadão, ela trazia todo esse contexto de respeito aos direitos, o direito a ter direito, ela trazia todo esse contexto e ela considerava o direito à igualdade o mais importante. Por quê? Sem igualdade é impossível que você tenha os mesmos direitos que as outras pessoas, certo? Exemplo disso, nos dias de hoje nós temos no Brasil, certo? Nos dias de hoje nós temos no Brasil o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é um direito igual para todos. Basta ser cidadão brasileiro que você pode ter acesso ao SUS. E o que é ser cidadão brasileiro? No ponto mais simples possível, é você ter ou um registro civil de nascimento, certo? Ou um RG. Se você chegar no hospital, ninguém vai lhe pedir o CPF, ninguém vai lhe pedir o título de eleitor, ninguém vai lhe pedir a sua carteira de reservista, no caso dos homens do Exército, ninguém vai lhe pedir sua carteira de habilitação. Mas no caso da criança, vão lhe pedir o registro civil, certo? No caso do adulto, vão lhe pedir o seu RG. Então, o RG é o básico para você ser considerado o primeiro cidadão brasileiro, para você ter uma ligação jurídica com o Brasil, certo? E a partir do momento que você tem um RG ou um registro civil, você pode acessar qualquer serviço, qualquer direito no país. A criança pode ser matriculada na escola, você pode ir no hospital público e fazer uma consulta, fazer um exame, fazer uma cirurgia, ter uma internação, certo? Então é o seguinte, a igualdade, certo? A igualdade talvez seja um dos princípios mais básicos do direito do homem, do direito à cidadania, certo? Não existe um cidadão brasileiro que, pelo menos no plano legal, no plano das leis, possa ser proibido de entrar no hospital e ter uma consulta se ele tem o seu documento de identidade ou o seu registro civil, certo? Então, bastou ter essa ligação que você já é considerado igual, você já pode acessar os direitos. Essa é uma discussão no plano legal. Eu não estou dizendo que no Brasil há uma igualdade restrita e que de fato todas as pessoas são iguais. Não. Se assim fosse, não teríamos pessoas morando em barracos de lona, pessoas morando em mansões,
certo? Pessoas estudando em escolas de extrema qualidade, pessoas estudando em escolas de baixo, de casa de palha, de taipa ou de barro, certo? Sem cadeiras, sem quadro, certo? Pessoas que não têm acesso a uma saúde de qualidade. Eu não estou falando dos direitos de fato, eu estou falando dos direitos no plano legal. Então, no plano legal, pela Constituição brasileira e pela Declaração dos Direitos Humanos que o Brasil adota, todos nós somos iguais. Na prática, acontece de forma diferente. No entanto, certo? No entanto, no plano legal, certo? No plano legal, todos nós temos os mesmos direitos. Então, a igualdade é justamente o direito a ter direito, o direito a ser tratado como qualquer outra pessoa. No hospital público, por exemplo, a pessoa não pode ser negada o direito ao tratamento por ela ser pobre e outra ter esse direito pelo fato de ser rica, certo? Esse direito no Sistema Único de Saúde não existe. O psicólogo que atende no CAPS, que atende nos CRAs, que atende nos CREAS, certo? Ele não pode fazer nenhum tipo de distinção. Por quê? Porque todo indivíduo tem direito a esses serviços. Então, isso é a igualdade que é tão importante na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e na Declaração dos Direitos Humanos. Sem igualdade não tem a mínima chance, na igualdade, pelo menos no plano das leis, não tem a mínima chance de se ter, de fato, cidadania, certo? Agora a gente começa na nossa aula contextualizar de forma mais recente a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E aí o que é que a gente vai ver? Para quem gosta de história, ótimo. A gente vai começar a ver agora uma fase, certo, importante da humanidade em que vai se construir, certo, o percurso que se chegará até a Declaração dos Direitos dos Direitos Humanos, certo? A gente vai falar aqui um pouco de história, vai discutir um pouco todos os eventos históricos que acabaram contribuindo para que fosse consolidada, certo? Para que fosse consolidado a necessidade de se ter a Declaração dos Direitos Humanos. Por quê? Principalmente porque algumas catástrofes foram necessárias, certo? Algumas catástrofes foram necessárias para que a humanidade ela se conscientizasse da necessidade de declarar esses direitos e demonstrar que ninguém, certo, é melhor do que ninguém, que nenhum ser humano pode ser considerado melhor do que outro ser humano. Então, o que é que vai acontecer? Uma sucessão de atropelos históricos, de violências contra a humanidade na história, que vão resultar, lá em 1948, na necessidade de se construir, de fato, os direitos humanos. Então, vamos lá. Primeiro momento histórico, certo? Primeiro momento histórico. O surgimento do movimento nazifascista. O surgimento de uma corrente política, principalmente ideológica e política, que pregava a superioridade racial, a supremacia racial da raça ariana, branca, europeia, sobre, principalmente naquele momento, os judeus, mas também sobre uma série de outros segmentos sociais. Então, no nazismo alemão de Adolf Hitler, que vocês já conhecem, eu tenho certeza que não existe nenhum de vocês que não conheça sobre o nazismo, o que se pregava era justamente que os judeus
eram inferiores racialmente à raça ariana, ou seja, a raça pura que Hitler acreditava existir, certo? Então, a supremacia racial dos arianos com relação aos judeus, mas não só com relação aos judeus, mas também com relação a homossexuais, a negros, a ciganos e a muitos outros segmentos que eram considerados inferiores naquele momento. E aí a gente vai poder verificar a crueldade, a maldade, certo? Do que vai acontecer com o nazismo alemão. Então vamos ver lá o que é o nazifascismo. O nazifascismo é um termo de conjunção entre o fascismo, que ele vai surgir lá na Itália, num governo totalitário. Quando ouvirem falar em governo totalitário, saibam que é um governo ditatorial, autoritário, um governo totalitário de Benito Mussolini, que era a principal liderança totalitária da Itália, certo? Do fascismo italiano, a partir do final da Primeira Guerra Mundial, certo? O nazifascismo, ele vai ter, de certa forma, a sua data de nascimento, não uma data fixa, mas as consequências da Primeira Guerra Mundial, certo? A situação em que ficaram alguns países ao final da Primeira Guerra Mundial. Então, desemprego, economia quebrada, fome, pobreza, desestruturação política e econômica desses países vai fazer com que surjam esses sistemas que se prometem, certo? Que prometem, na verdade, para a população a saída mágica, a solução mágica, os salvadores da pátria, certo? Salvadores da pátria que tirariam esses países da corrupção, da pobreza, da fome, das desigualdades, reestruturariam as economias. Então vão surgir esses salvadores da pátria trazendo ideias extremamente conservadoras, ideias extremamente violentas e perigosas, certo? Para aquele momento. Mas como a situação era tão caótica que a população acabou se abraçando a esses líderes, certo? E legitimando a atuação deles, que a gente sabe que era genocida, era violenta, era assassina, mas aí a população acabou legitimando esses líderes, certo? Sendo mobilizadas como massa de manobra por esses líderes e aceitando, acatando tudo aquilo, certo? Que era barbaridade do que eles falavam e do que eles faziam. Então o fascismo italiano, ele vai surgir, certo? Ele vai surgir como essa face inicial do totalitarismo nazifascista, e aí esse fascismo italiano, ele vai surgir associado ao nazismo alemão. É quando vai surgir a figura de Adolf Hitler, certo? Que todo mundo já ouviu falar também, a figura do Adolf Hitler como um dos mais genocidas e sanguinários, certo? Um dos mais genocidas e sanguinários governantes totalitários, governantes autoritários do mundo. Então o nazifascismo, ele vai fazer com que hajam inúmeras violações de direitos humanos, como por exemplo, o direito a ser diferente. O direito, por exemplo, que os judeus vão acabar perdendo, certo? Que os judeus vão acabar perdendo por conta simplesmente, certo? Por conta simplesmente da sua religião, que é associado a uma raça, julgava-se os judeus como uma raça, certo? Vão fazer com que milhões e milhões de judeus sejam levados aos campos de concentração. O que é o campo de concentração? É o local em que o indivíduo era levado para realizar trabalho forçado,
certo? Para realizar trabalho forçado, e esse trabalho forçado era feito nos campos de concentração como uma fase, até se chegar à morte nas câmaras de gás, certo? O que era a morte na câmara de gás? Os judeus e todos aqueles indivíduos desses outros grupos que eu falei para vocês eram levados a salas fechadas, isoladas, com tubulações que desembocavam nessas salas, e nessas salas, na câmara de gás, eram jogados gases, certo? Em que as pessoas inalavam até a morte, certo? Então, milhões de judeus acabaram morrendo nessa situação. Algumas das características do nazifascismo vão ser o totalitarismo, ou seja, um governo extremamente totalitário. Uma outra característica é o nacionalismo exacerbado. O que é que isso quer dizer? Os fascistas e os nazistas, como Benito Mussolini na Itália e Adolf Hitler na Alemanha, eram governantes que diziam que os interesses nacionais estavam acima de tudo, certo? Estavam acima de tudo. Então, o nazifascismo vai tratar a questão nacional acima de qualquer coisa. Eles se diziam extremamente defensores da sua nação. Não tinha nada para eles mais importante do que a sua nação, certo? Então, o nazifascismo vai ter essa característica de um nacionalismo exacerbado. Inclusive, o lema é Alemanha acima de tudo, certo? É um lema baseado em uma canção nazista da Alemanha naquele momento. Então, quer dizer, uma canção alemã que o nazismo vai adotar, certo? E essa canção tem essa estrofe que diz Alemanha acima de tudo, certo? Então, o Hitler vai adotar essa frase como um dos lemas do nazismo. Outra característica do nazifascismo vai ser o militarismo, certo? Esses países se armaram até os dentes, certo? O que vai provocar, inclusive, a Segunda Guerra Mundial. Esse militarismo, essa corrida armamentista que a Alemanha e a Itália vão fazer durante 2 décadas mais ou menos, esse militarismo, esse armamentismo que eles vão fazer com que as nações que lutaram contra eles na Segunda Guerra Mundial também comecem a se preparar para a guerra, porque eles percebiam que esse militarismo levaria a uma guerra. E uma outra característica importantíssima do nazismo e do fascismo vai ser o imperialismo. O que seria o imperialismo? Seria justamente essa corrida desses países para agregar cada vez mais territórios ao seu território. Então, esse imperialismo fazia com que houvesse uma corrida muito grande para se incorporar territórios, se conquistar territórios aos territórios italiano e alemão. Então, um imperialismo que levava esses países a entrar em conflito com outros países, aliados a um militarismo que armava cada vez mais essas nações, fez com que o outro lado, os outros países do outro lado, que eram inimigos do nazifascismo, acabassem também se preparando por uma possível guerra, certo? Que aconteceu de fato, certo? Por uma possível guerra que aconteceu de fato. Uma outra característica é o anticomunismo, certo? Há alguns meses atrás teve até uma discussão muito polêmica sobre se o nazismo era de esquerda, porque o nome do partido
do Hitler era partido socialista. Mas o nazismo e o fascismo, eles não tinham nada de esquerda. Inclusive, eles eram países, ou eles eram regimes da Itália e da Alemanha que combatiam o comunismo, certo? Então, o nazismo e o fascismo tinham como característica o anticomunismo, certo? E, para finalizar, o antissemitismo, que é o que a gente já falou. O que é o antissemitismo? É ser contra os judeus, perseguir os judeus e levá-los até a morte. Mas essa perseguição aconteceu somente na Alemanha? Não, certo? Só alerto para vocês que vários países do mundo acabaram adotando essa perspectiva nazista. E o Brasil, na década de 30, foi um governo, o governo de Getúlio Vargas, ele tinha inspiração nazi-fascista. Aqui, durante o governo de Getúlio Vargas, vários judeus foram presos e entregues à Alemanha, certo? Inclusive, uma das mais conhecidas judias que morreu nesse período foi justamente Olga, que alguns de vocês acredito que já tenham assistido o filme Olga, certo? Olga era mulher de Carlos Prestes, um opositor de Getúlio Vargas. Olga foi presa, certo? No Brasil, grávida, foi levada a um campo de concentração, ficou viva somente até amamentar sua filha. Quando o leite secou, ela foi morta numa câmara de gás. Então, vários países do mundo acabavam sendo aliados do nazifascismo, certo? Uma grande quantidade de judeus pelo mundo inteiro morreu exterminado dessa forma. Os Estados Unidos é um dos países que mais ofereceu asilo a esses judeus que fugiam da guerra, que fugiam do nazismo, certo? Inclusive, a categoria relativismo cultural, que a gente falou sobre ela, vai surgir a partir de um judeu fugitivo da Europa, fugitivo do nazismo, que vai se instalar lá nos Estados Unidos e vai perceber: não existe cultura melhor e nem pior do que a minha. Por que nós estamos fugindo do Holocausto? Por que nós estamos fugindo desse assassinato em massa? Então, para ele, toda cultura, toda religião tinha o seu valor. E é justamente daí que vai surgir o relativismo cultural, certo? Então, entendidas ou explicadas as características do nazifascismo, a gente chega aqui à Segunda Guerra Mundial, que vai ser extremamente importante também para a Declaração dos Direitos Humanos. Para entender um pouco a guerra, bem aqui nessa figura, a gente tem do lado esquerdo da tela, na parte de cima, certo? Aliados é como ficaram conceituados os países que lutaram contra a Alemanha e a Itália, o nazifascismo. Quem eram os aliados? A Grã-Bretanha, a França, os Estados Unidos e a União Soviética, certo? Do outro lado, o eixo. O eixo era composto pela Itália fascista, pelo Japão e pela Alemanha nazista. Então a Segunda Guerra Mundial, ela foi se dar justamente entre esses dois grupos, os aliados e o eixo. E a Segunda Guerra Mundial, ela foi vencida pelos aliados, a derrota do eixo, certo? Que vai significar a derrota principalmente da Itália e da Alemanha, a derrota do nazifascismo, certo? Então, a Segunda Guerra Mundial também é fundamental para entendermos o surgimento dos direitos humanos, porque, além de todas as violações dos direitos humanos existentes durante o período do nazifascismo, certo? O assassinato dos judeus e de todos aqueles outros grupos, as perseguições, os campos de concentração, o trabalho forçado, certo?
além de tudo isso, a Segunda Guerra Mundial, ela levou à morte, certo? Ela levou à morte mais de 60 milhões de pessoas, certo? Mais de 60 milhões de pessoas. Então a Segunda Guerra Mundial, ela vai ser considerada também um marco para os direitos humanos, certo? Porque ela vai se consolidar como uma guerra extremamente violenta, certo? Então, a concretização da preocupação com a efetiva defesa e a aplicação de direitos humanos teve como principal fato propulsor em nosso século. Na verdade, nem em nosso século mais, porque nós já estamos no século XXI, a guerra foi no século XX, a progressiva descoberta das atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, certo? Então, foi uma guerra extremamente sem pudores, em que se matou entre 60 e 70 milhões de pessoas. Um direito básico, um direito humano básico daí, a gente já percebe que foi bastante violado. Que direito humano foi esse? O direito à vida. 60 milhões de pessoas morreram durante essa guerra. Então, é como mais ou menos se tivesse morrido... Se hoje nós temos 210 milhões de habitantes, 60 milhões é como se fosse hoje, como se morresse hoje, foi de 39 a 45 que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, como se em 6 anos tivessem morrido 1/4 do Brasil. É como se morressem 10 milhões de brasileiros por ano, certo? Como se morressem 10 milhões de brasileiros por ano. Então é o seguinte, ao final da Segunda Guerra Mundial e com a percepção sobre todas as violências promovidas durante a Segunda Guerra Mundial, chegou-se à conclusão de que era necessário criar uma organização dos países do mundo inteiro, não só dos países que lutaram na guerra. Uma organização dos países do mundo inteiro que fosse capaz de regular as relações políticas e bélicas entre esses países, para que não houvesse mais guerras, para que os países não chegassem mais ao ponto de fazer guerras, de declarar guerras mundiais. O que nós temos, inclusive depois da criação da Organização das Nações Unidas, é que alguns países isoladamente entram em guerra. Por exemplo, os Estados Unidos atacaram o Afeganistão, o Iraque e várias outras situações bélicas, mas muitas dessas situações por conta do imperialismo norte-americano e por conta das ditaduras desses países, certo? Mas conflitos em proporção internacional, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, passaram a não existir mais. Então, a criação da Organização das Nações Unidas vai ser fundamental, certo? Para o controle da relação entre esses países. Então, em 1945, 50 países do mundo acabam se reunindo nos Estados Unidos, para escrever uma Carta das Nações Unidas. E essa carta fala justamente da promoção dos direitos, da promoção da igualdade, da promoção da proteção à vida, de resguardar a paz mundial. E essa carta já vai servir tanto como um embrião para a criação da ONU, certo? Como também um embrião para o surgimento da Declaração dos Direitos Humanos. A ONU, de fato, só vai surgir poucos meses depois, certo? A carta ela foi construída, ela foi elaborada em junho de 45 e a ONU foi criada em outubro de 45, ratificando a carta, certo? Então, as Nações Unidas elas começaram a existir de fato em 24 de outubro de 45, após China, Estados Unidos, França, Reino Unido e a ex-União Soviética ratificarem
essa carta de 1945, de junho de 1945. E aí o dia 24 de outubro, que é o dia que foi criado a ONU, vai ser considerado o Dia das Nações Unidas. Então aqui eu tenho um trecho dessa carta, a gente vai ler ela em sua integralidade, mas vocês vão observar que nessa carta nós temos algumas partes que eu destaquei, eu grifei em negrito, que eu considero serem os fatos mais importantes que vão contribuir para o surgimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então vamos lá, a carta em seu preâmbulo diz que nós, os povos das Nações Unidas, estamos decididos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, ou seja, proteger o mundo de novas guerras, que por duas vezes, Primeira e Segunda Guerra Mundial, no espaço de uma vida humana, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade. Por que no espaço de uma vida humana? Porque simplesmente pessoas que nasceram no começo do século, digamos que a pessoa nasceu em 1900 e morreu em 1950, certo? A pessoa que nasceu entre 1900, não precisa nem ter nascido em 1900, nasceu entre 1900 e 1945, vivenciou duas grandes guerras mundiais que mataram milhões de pessoas, sem contar com as epidemias que ocorreram nessas guerras, como na Primeira Guerra Mundial, em que morrem 40 milhões de pessoas só com a gripe espanhola, certo? Então, que por duas vezes, no espaço de uma vida humana, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, a reafirmar a nossa fé nos direitos fundamentais do homem. Que direitos são esses? O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade dos direitos dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, ou seja, não importa se homem, se mulher, não importa se país pequeno ou grande, todos têm que ter a sua igualdade, a sua dignidade de pessoa humana garantido. Na carta diz: tendo como primeiro objetivo manter a paz e a segurança internacionais, e para esse fim tomar medidas coletivas eficazes para prevenir e afastar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou outra qualquer ruptura da paz, e chegar por meios pacíficos e em conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional, a um ajustamento ou solução das controvérsias ou situações internacionais que possam levar a uma perturbação da paz. Então, essa Carta das Nações Unidas, essa Carta da ONU, ela, como a gente percebe, ela tem o claro objetivo de proteger o mundo contra as guerras, de proteger o mundo contra genocídios como aconteceram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, e de garantir à humanidade, aos homens e mulheres do mundo, a efetivação dos seus direitos. O direito à dignidade, o direito à igualdade, certo? O direito, inclusive, a ter direitos. Então essa carta, ela vai ser um marco para o surgimento da Organização das Nações Unidas e da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela vai ser o embrião desse processo. Ela vai ser o embrião do nascimento da ONU, e a ONU vai criar a Declaração dos Direitos Humanos para proteger a humanidade contra todas as atrocidades, todas as violências causadas
pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial, pelo nazismo e pelo fascismo, pelas tiranias, pelas ditaduras, certo? Por todas as mazelas políticas, econômicas e sociais causadas pelas nações à humanidade, certo? Então, a partir daquele momento, a ONU se compromete no seu surgimento, a ONU se compromete a proteger a humanidade de todas as violações dos direitos. A gente chega aqui à estrutura em que a ONU foi criada, certo? A estrutura organizacional da ONU em sua criação, certo? E aí, nesse momento, foram criados esses 5 órgãos: a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Secretariado, o Conselho Econômico e Social, certo? E, por fim, um dos órgãos da ONU mais importantes, inclusive o que mais nos interessa aqui na nossa disciplina, na discussão dos direitos humanos, a Corte Internacional de Justiça, que ela vocês podem ouvir também, ou vocês vão ouvir falar sobre ela muito mais, como a Corte Internacional de Haia. Haia é a cidade na Holanda em que essa corte, ou seja, esse grupo de pessoas se reúnem para julgar justamente as violações dos direitos humanos. Toda violação de direito humano no mundo, ela é passível de ser denunciada, julgada e condenada na Corte Internacional de Haia. Então, esse órgão aqui da ONU, ele é o que mais nos interessa, é o que interessa a nossa disciplina, certo? Essa Corte Internacional de Haia é ela a responsável pelo julgamento de todas as violações de direitos humanos existentes no mundo. Eu queria só para a gente fazer uma relação, por exemplo, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, do nazismo e de tudo isso, de todas as atrocidades trazidas por esses eventos históricos, que fazer uma relação disso com a psicologia. Vocês já pararam para pensar os efeitos psicológicos, certo? Os efeitos psicológicos, as doenças adquiridas pelas pessoas sobreviventes da guerra, tanto soldados, tanto combatentes, quanto pessoas que eram cidadãos civis durante a guerra. Vocês já pararam para pensar o quanto a psicologia era fundamental naquele momento? Por quê? Porque seria a ciência responsável por contribuir para a superação de todos esses traumas trazidos pela guerra. Muitas pessoas adoeceram mentalmente por conta das rajadas que ouviram das armas, das bombas disparadas nos seus territórios, das prisões que violavam direitos humanos, da forma como crianças foram separadas de seus pais, certo? De como crianças viram seus pais sendo assassinados, morrendo na guerra, de como os judeus sofreram nas mãos dos nazistas, certo? Então a psicologia, ela é fundamental para a gente entender, por exemplo, os efeitos do nazismo, do fascismo e das guerras nas vidas das pessoas, certo? Então, a gente já viu todo o contexto de surgimento da ONU e aí a gente chega justamente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Em 1946, a Organização das Nações Unidas criou o Comitê de Direitos Humanos, que esse comitê foi responsável pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Que, segundo diz, conseguiu expressar uma visão de mundo até hoje aceita, até hoje atual, até hoje contemporânea, uma visão de mundo que busca, certo? Uma visão de mundo que busca contemplar a toda a humanidade, contemplar os direitos de toda a humanidade. Na aula de hoje, a gente ainda não vai discutir propriamente essa declaração, o que contém nessa declaração,
certo? A gente traçou todo esse processo histórico para entender de onde ela veio, certo? Tudo tem um contexto, tudo tem uma história. A função da sociologia e da antropologia uma das funções é construir a história social dos problemas. E aqui a gente construiu a história social da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu só vou voltar agora para a gente finalizar ao slide anterior, aqui onde a gente fala da Corte Internacional de Justiça, que é a Corte Internacional de Haia. Por que eu voltei aqui? Eu voltei aqui porque nos interessa saber, certo? Nos interessa saber que a Corte Internacional de Haia é a corte que julga as violações dos direitos humanos. E a gente sabe que no Brasil, violação de direito humano acontece dia e noite, de norte a sul e de leste a oeste do nosso país. Então é o seguinte, só para a gente contextualizar rapidamente como o Brasil está com relação a processos na Corte de Haia, certo? A processos na Corte Internacional de Justiça. O Brasil, certo? Já respondeu recentemente 9 processos na Corte Internacional de Haia, tendo 8 condenações, certo? Que condenações são essas? Condenação por conta de violação dos direitos dos povos indígenas, certo? Condenação por conta da violação de direitos dos povos indígenas, então, inclusive o povo Chucuru, certo? Teve seus direitos humanos violentados e levou inclusive o Brasil a uma condenação por conta dessa violação, certo? Problemas acontecidos na favela Nova Brasília, certo? Que a gente não vai ter como esmiuçar todos esses problemas hoje, mas a gente vai discuti-los no futuro. Assassinatos, batidas policiais violentas, certo? Tudo isso levou o Brasil a julgamentos e a condenações na Corte de Haia. Violação dos direitos indígenas, dos afrodescendentes no Brasil, tudo isso. E agora, esse ano já, certo? Esse ano já, o Brasil foi levado mais uma vez à Corte de Haia. Ainda não teve julgamento, ainda não teve sentença. Mas o Brasil foi levado à Corte de Haia por conta da pandemia, mais especificamente por conta da postura do presidente durante a pandemia. O fato de terem mandado as pessoas não fazer isolamento social, voltarem ao trabalho, voltarem às atividades econômicas, dizer que a economia era mais importante do que preservar as vidas, certo? Baixar decreto baixar decreto ou medida provisória, não lembro qual foi o instrumento legal, mais precisamente, desobrigando o uso de máscaras em locais públicos, em órgãos públicos, em presídios, certo? A forma como a pandemia foi encarada e foi como o país liderado pelo presidente tentou enfrentar ou está tentando enfrentar a pandemia, foi considerada como uma violação de direitos humanos, porque o direito à vida, o direito a permanecer com vida e saudável, na denúncia que foi feita, foi visto como violado, porque se o importante era o isolamento para evitar a contaminação e a morte, o país estava levando as pessoas, certo? Estava induzindo as pessoas a não promoverem o isolamento. Eu não estou fazendo aqui julgamento de valor, eu estou explicando para vocês o porquê o Brasil foi levado à Corte Internacional, certo? A Corte Internacional de Justiça foi levado à Corte Internacional de Haia, certo? Então o Brasil já foi levado várias vezes a essa corte justamente por não respeitar os direitos humanos. Então, toda violação de direito humano
pode ser levada. Não é que toda é levada, mas toda violação pode ser levada. E aí o que a gente verifica é que o Brasil seguidamente é levado à corte. Por quê? Porque não consegue respeitar os direitos dos mais pobres, os direitos dos favelados, os direitos dos sem terra, os direitos dos sem teto, os direitos dos quilombolas, dos povos indígenas, dos afrodescendentes, certo? Então hoje, gente, a gente encerra aqui esse contexto de surgimento das Nações Unidas e dos direitos humanos. A gente hoje procurou contextualizar de onde veio. Não surgiu do nada, não surgiu da cabeça das pessoas a necessidade de criar uma declaração. Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos surge da necessidade de proteger a humanidade contra toda a violência, principalmente causada no século XX, pelo nazifascismo, pelo imperialismo, pelas duas guerras mundiais que ocorreram no século XX. Certo? Então, aqui a gente encerra essa contextualização da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Até logo, tudo de bom para vocês. Continuem se cuidando.